Bom, queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Os versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos mais uma vez curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, torna o nosso coração sensível à Tua voz, que pelo Teu Espírito o Senhor possa aplicar a nós a Tua palavra e ela possa frutificar, possa trazer retorno, porque o Senhor diz que a Sua palavra não voltará vazia. Então aplica em nossos corações, para que entendendo a Tua palavra, compreendendo a Tua palavra, ela possa gerar mudanças e transformação em nós. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. Esta carta ela foi escrita por volta de 60 e 61 depois de Cristo. O tema dela, o tema da carta é o propósito de Deus em Cristo para a igreja. Paulo, nessa carta, ele vai revelar qual era o propósito de Deus para a igreja. Ao desenvolver este tema, o apóstolo Paulo, ele trata da predestinação, trata da liderança de Cristo sobre o corpo, sobre a igreja, como edifício e templo de Deus. Ele trata dos dons espirituais e da igreja como noiva de Cristo. No capítulo 1, o apóstolo ele fala sobre a escolha de Deus operada em Cristo antes da fundação do mundo. E ele diz que foi o sangue de Jesus derramado na cruz que promoveu tão grande eleição. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus. E isso aconteceu por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Nesse texto que nós lemos, no capítulo 2, dos versos de 1 a 10, o apóstolo fala sobre a vida sem Cristo e a graça de Deus. E é o que nós queremos compartilhar com a igreja nessa noite, é sobre o seguinte tema: quem éramos e o que somos agora. Quem éramos e o que somos agora. O apóstolo Paulo, ele trata nesse capítulo, nessa parte desse capítulo, sobre a vida sem Cristo
e a graça de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que o texto vai nos mostrar, é quem nós éramos. Os versos de 1 a 3 vai nos mostrar isso. Quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. O que o apóstolo Paulo, então, vai dizer sobre isto? O apóstolo Paulo vai dizer, primeiro, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O apóstolo vai dizer, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz que antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delito é dar um passo errado, um passo em falso. Pecado é errar o algo. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o apóstolo Paulo vai dizer, então, que o salário do pecado é a morte. O que a gente ganha em pecar, em viver pecando, é a morte. O pecado é a separação entre nós e Deus. E essa separação é morte física, é morte espiritual, é morte eterna. A morte física acontece quando a gente morre. A morte espiritual foi quando Adão e Eva pecaram e foram separados espiritualmente de Deus. A morte eterna é a condenação eterna no inferno, no lago de enxofre, de fogo e enxofre. Apóstolo Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, olha o que ele vai dizer nos versos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele vai dizer mais no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Apóstolo Paulo, ele diz para nós e ele afirma que éramos dominados, que estávamos dominados, que estávamos sobre o domínio do mundo, do diabo e da carne. Apóstolo Paulo vai dizer sobre o mundo, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o sistema do mundo pressiona cada pessoa para se conformar com seus valores. Por isso Paulo diz em Romanos 12:12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Apóstolo Paulo diz que o sistema do mundo, a nossa sociedade nos pressiona para que a gente viva de acordo com os princípios, com os padrões morais da sociedade, para que a gente haja da forma que o mundo age, para que os nossos padrões morais, sociais, culturais sejam iguais ao do mundo. Por isso Paulo diz que nós éramos dominados pelo mundo, andávamos segundo o curso do mundo. Mas Paulo vai dizer que nós andávamos também segundo o curso da potestade do ar. Nós andávamos dominados por Satanás, pelo diabo. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o diabo é o patrono dos desobedientes. Ele foi desobediente e ele deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Então, esse espírito da potestade do ar, Satanás, nos impulsiona, nos empurra, nos leva a viver uma vida contrária à vontade de Deus, nos leva a vivermos uma vida de desobediência, de rebelião a Deus. Por isso Paulo diz que nós somos dominados.
pelo sistema do mundo, éramos dominados pelo sistema do mundo, éramos dominados por Satanás. Mas Paulo vai dizer também que nós andávamos segundo a vontade da carne. A carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos, que deseja controlar a nossa mente e o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. A carne, ela é a nossa natureza humana, terrena, pecaminosa, e ela, a nossa natureza caída, ela nos impulsiona também a se rebelar contra Deus. Então nós temos o mundo, nós temos Satanás, nós temos a nossa natureza caída que nos empurra para vivermos uma vida contrária a Deus, uma vida de desobediência, uma vida de rebelião. E Paulo diz que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos dominados por esses três poderes que nos obrigavam a fazer a vontade deles. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por estarmos mortos em nossos delitos e pecados, por sermos dominados pelo mundo, pelo diabo e pela carne, a consequência disto, a consequência trágica e terrível é afirmada por Paulo. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo diz, por sermos dominados por Satanás, por sermos dominados por esse sistema do mundo, por sermos dominados pela nossa natureza caída, carnal, nós éramos filhos da ira, éramos destinados à condenação eterna, estávamos debaixo da ira de Deus, como todos aqueles que não tinham Jesus. Antes de termos Jesus, estávamos debaixo da mesma condenação. A pessoa que não tem Jesus está perdida. A pessoa que não tem Jesus está perdida, sem salvação, condenada. Como Jesus diz em João capítulo 3, verso 28, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, a gente precisa entender que não importa quão boazinha, quão maravilhosa, quão gentil seja a pessoa, se ela não tem Jesus, a minha mãe pode ser maravilhosa, o meu pai pode ser maravilhoso, o meu irmão pode ser algo sensacional, mas se não tem Jesus, ele está perdido, condenado, sem Deus, sem salvação, é filho da ira. Por isso Jesus diz, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está condenado. Não é que vai ser, já está condenado, está debaixo da ira de Deus. Quem nós éramos antes de conhecermos a Cristo, éramos pessoas condenadas, perdidas, sem Deus, sem salvação, condenados ao inferno. Mas a segunda coisa que Paulo vai nos mostrar nesse texto é a intervenção de Deus. Os versos 4 a 7 vai nos mostrar essa intervenção. Diante deste quadro terrível de perdição, diante desse quadro de condenação, o que acontece? Paulo pinta um quadro terrível de estarmos completamente destituídos, perdidos, condenados. Mas ele vai mostrar nos versos de 4 a 7, a intervenção de Deus. Paulo ele vai falar de uma intervenção divina, uma intervenção de Deus. Que intervenção é essa? Olha só olha o que Paulo vai dizer. Ele vai nos mostrar nesses versos de 4 em diante, ele vai nos mostrar em primeiro lugar a riqueza do amor de Deus. Ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou.
Paulo coloca um porém. Paulo coloca um entretanto, apesar de estar, quando nós estávamos perdidos, no meio de toda a perdição, ele coloca um porém, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Ele fala, Deus nos amou de uma maneira extraordinária. Nos amou quando? Quando estávamos perdidos, quando estávamos condenados, quando estávamos destinados ao inferno. Paulo diz, quando nós estávamos nessa condição, Paulo diz que Deus nos amou de uma maneira extraordinária. Ele diz que Deus é riquíssimo de misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, ele vai dizer a segunda coisa, nos deu vida em Cristo. Por ele nos amar tanto, por ele nos amar com tanta intensidade, por ele nos amar com tanta profundidade, ele diz que ele nos deu vida em Cristo. Ele colocou uma nova vida em nós. Paulo diz que Deus ele não era só rico em amor, em misericórdia, em graça, mas Paulo diz que ele não apenas nos deu vida em Cristo, mas ele vai dizer em terceiro lugar que ele nos ressuscitou. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e como mortos que nós estávamos, Deus veio lá em Cristo Jesus e nos deu vida, nos ressuscitou, colocou nova vida em nós, de mortos, de completamente mortos, de defuntos. Nós passamos a ter vida. Mas Paulo não para aí. Em quarto lugar, Paulo vai dizer que esse amor extraordinário de Deus, que nos levou a ter vida em Cristo, que nos ressuscitou, ele vai dizer, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos amou com tão profundidade, com tão intensidade, de uma maneira tão extraordinária, que ele resolveu nos dar vida em Cristo. Ele nos amou de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, que ele decidiu nos ressuscitar. Ele nos amou de uma maneira tão poderosa e tão extraordinária que ele resolveu nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, talvez você olhe aonde você está agora e você pensa, poxa, eu estou numa posição muito ruim. Eu estou num lugar muito ruim. Mas espiritualmente, Paulo diz que você está sentado com Cristo na região celestiais. O que determina a minha vida é o lugar que eu estou. E Paulo diz que eu estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Estou com Ele nos lugares celestiais. A quinta coisa que Paulo vai falar dessa intervenção poderosa de Deus que nos amou, ele vai falar que nós somos a demonstração da extraordinária bondade de Deus. Olha o que ele vai dizer. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo diz o seguinte, quando Deus na eternidade for mostrar para todo o universo o quanto ele era bom, o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, ele vai nos mostrar, ele vai nos chamar. O Luiz é a exemplificação da minha bondade.
Nele eu revelo o quanto eu sou bom, porque ele estava perdido, estava morto, condenado, mas eu fui, dei vida a ele, o ressuscitei, o fiz assentar ao lado do meu filho, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando a gente quer mostrar os nossos herdeiros, a gente chama, você chama, a gente não, né? Você chama o seu filho, né? E mostra, olha que meu filho, olha. Aí você exibe seu filho para todo mundo. Poxa, tem a cara do pai, tem a cara da mãe. Olha que coisa maravilhosa. Deus na eternidade vai mostrar isso para todo mundo, vai nos chamar aqui, está aqui meu filho. Está aqui a manifestação de toda a minha bondade, de todo o meu amor. Eles são a demonstração do meu amor. Querido, querida, a intervenção de Deus foi algo extraordinário. A intervenção de Deus foi algo sobrenatural. A intervenção de Deus mudou a nossa sorte, mudou a nossa história. De perdidos, fomos achados. De mortos, fomos ressuscitados. De inimigos, passamos a ser filhos de Deus. Essa intervenção de Deus foi algo extraordinário nas nossas vidas. De alguém que marchava célere para o inferno, para uma eternidade completa sem Deus, ele veio, interviu e mudou o curso da nossa história, o curso da minha história, o curso da minha vida. E em Cristo ele me salvou. Terceira coisa que Paulo então vai nos mostrar nesse texto, de que quem nós éramos e o que somos agora, o apóstolo Paulo vai nos mostrar a graça salvadora e as suas consequências. Nos versos 8 a 10 vai nos mostrar isso. Paulo então aqui, nos versos 8 a 10, Paulo ele fala da graça salvadora, ou da salvação pela graça. E a gente vê algumas coisas que Paulo vai chamar a nossa atenção aqui. Primeira coisa que ele vai chamar a nossa atenção é quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz que a salvação é um presente de Deus, é um ato da sua graça maravilhosa, da sua graça extraordinária, é um ato da sua bondade, da sua misericórdia para conosco, é um favor imerecido. Ele fala, a salvação foi algo gracioso de Deus, porque nós não merecíamos, porque nós estávamos mortos, condenados, em rebelião contra Ele. E Ele então, Paulo vai dizer que essa salvação nos atingiu por causa da graça dEle. Ele vai dizer, isso não vem de nós não temos nada a ver com a nossa salvação, é uma ação única e exclusiva de Deus. Em segundo, Paulo vai dizer, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz que a salvação não depende de nós. Nós não podemos comprar a salvação. Nós não podemos comprar a nossa salvação. Não podemos fazer nada para sermos salvos. Pois um morto não tem vontade própria. Um morto não tem iniciativa. Um morto está morto. E é como eu sempre falo. Todos nós já cansamos de ver pessoas mortas, de velar pessoas. Tem gente que arruma os defuntos. Laí já arrumou um monte. Mas eu nunca vi um morto. Você está arrumando e fala, não gostei desse terno, arruma outro terno, coloca outro terno em mim. Não gostei dessa camisa. Olha, vai lá em casa, tem uma camisa mais nova, pega ela é melhor. Esse sapato está muito velho, bota. Ele está morto, ele não tem vontade, ele não tem iniciativa, ele não tem querer. E Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Então nós não tínhamos querer, nós não tínhamos vontade de querer Deus, de se envolver com Deus, de amar a Deus, de servi-lo. Nós não queríamos nada com Ele. Nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, nós servíamos a Satanás, andávamos segundo os desejos deste mundo. Então, a nossa salvação, como Paulo vai dizer, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É um ato de Deus. Deus resolveu nos salvar, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história, quando nós estávamos completamente perdidos, mortos, os nossos delitos e pecados. Mas Paulo vai dizer que, como consequência da nossa salvação, como consequência da salvação efetuada por Deus, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Apóstolo Paulo diz que nós não fomos salvos pelas obras, mas a consequência da nossa salvação é fazer boas obras. A consequência de sermos atingidos pela graça salvadora de Deus é praticarmos boas obras, é fazermos boas ações, é termos boas atitudes, bom comportamento. Querido, querida, a salvação é a maior bênção de todas as bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. A maior bênção que um ser humano pode receber de Deus é a salvação eterna em Cristo Jesus. É a coisa mais preciosa, é a coisa mais extraordinária, é a coisa mais maravilhosa que existe, é receber gratuitamente esta salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. É o maior de todos os presentes que alguém pode receber. Jesus vai dizer: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O maior presente que a gente pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Entretanto, a gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação religiosa. Salvação não é você se tornar membro da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança, não é você se tornar membro de nenhuma igreja, de nenhuma associação religiosa. Salvação é algo que Deus nos dá, é uma relação pessoal com Cristo Jesus, é um encontro pessoal, salvador, com Cristo Jesus. Em segundo lugar, salvação não é a mesma coisa que prosperidade espiritual. Pois, como falamos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ter dinheiro a rodo, você pode ter os melhores bens espirituais, você pode fazer doações vultosas, mas se você não tem Jesus, você está perdido. Salvação não é a mesma coisa de prosperidade espiritual. Um terceiro, salvação não é a mesma coisa que participação em eventos religiosos. Salvação não é, tem um evento da igreja, tem um culto da igreja, tem um culto no lar, tem um show no estádio tal, eu participo de tudo isso. Salvação não é participação em eventos. Salvação é quando Deus entra na nossa vida. É aquilo que Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Pela graça, o apóstolo Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie. Salvação é um presente de Deus. Salvação é o dom, é o presente gratuito de Deus. Salvação é ter vida eterna em Cristo Jesus. Salvação é quando a gente sabe que não importa o que aconteça com a gente, que se nós morrermos aqui e agora, se eu cair fulminado no púlpito aqui e agora, eu vou estar com Cristo. Porque Ele me salvou. Esta salvação, ela acontece quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós não queríamos nada com Deus, quando nós abominávamos a Deus. Quando no máximo nós éramos meros religiosos. Nossa sorte foi mudada. Nossa história foi mudada. Nossa vida foi mudada. Nosso destino eterno foi mudado. Isso é salvação. Quem nós éramos? Apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos mortos, perdidos, condenados, filhos da ira, filhos do diabo, destinados a passarmos a eternidade longe de Deus, com o diabo e seus anjos. Agora, quem nós somos? A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, somos reis e sacerdotes, vamos reinar com Ele por toda a eternidade. E somos tudo isso. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, somos reis e sacerdotes, somos tudo isso por causa do grande amor que Deus teve por nós. Somos tudo isso por causa do grande amor com que fomos amados por Deus, como Paulo afirmou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós somos hoje novas pessoas, somos filhos de Deus, fomos regenerados, somos salvos, transformados, libertados do poder do diabo, do mundo e da carne, por causa do grande amor, como Paulo diz, mas Deus sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou. E quando nós estávamos mortos dos nossos delitos, Paulo vai dizer, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Quem éramos? Quem somos agora? O que somos agora? A pergunta é, o que você é agora? O que você é neste momento? Salvo por Cristo? Ou ainda está morto e perdido sem Deus e sem salvação? O que você é agora? Filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ou ainda está debaixo da condenação, destinado à condenação eterna? Quem você é agora? E você sabe quem você é. E você sabe para onde você está indo agora. Eu lembro de um pastor que ele pregou na igreja, terminou o culto, o pastor foi para a porta, começou a conversar com as pessoas e veio um adolescente, ele apertou a mão daquele adolescente e perguntou para aquele adolescente,
Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E aquele adolescente falou para ele: pastor, eu sou muito novo para isso. Quando eu ficar mais velho, eu tomo essa decisão. Aquele adolescente largou a mão do pastor e foi embora. De repente, ouviu-se um barulho na esquina de um carro batendo em algo. E quando correram para ver, era aquele adolescente que tinha segurado a mão do pastor e que tinha falado que era muito cedo para ter um encontro com Jesus. Não era muito cedo, era aquela hora que se tornou tarde demais para ele. Quem você é agora? Filho de Deus, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Ou você ainda está morto, perdido, sem Deus e sem salvação? Você pode virar para Deus e você pode falar para Ele: Deus, eu estou perdido, sem salvação. Mas se é verdade que a tua palavra diz que o Senhor me ama dessa maneira tão extraordinária, o Senhor pode mudar a minha vida hoje, aqui e agora, para que de perdido eu possa ser achado, de condenado possa ser livre, para que eu possa ser salvo em Cristo Jesus. Mas esta é uma decisão muito pessoal, uma decisão sua que você tem que tomar diante do Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar. Se você agora é salvo em Cristo Jesus, adore ao Senhor e agradeça a Deus por isso. Agradeça a Ele por ter sido alcançado pela graça salvadora. Mas se você não é salvo, se você está perdido, implore a Ele o favor dEle, a misericórdia dEle sobre a vida dEle. Clame a Ele para que Ele tenha misericórdia de você e que Ele possa mudar a sua vida, possa mudar a sua sorte, possa salvar você. Porque só Ele pode te salvar. Pai querido, obrigado, Pai, por tão grande amor. Obrigado, Pai, por esse amor tão extraordinário. Como o apóstolo Paulo diz, mas o Senhor sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Obrigado porque o Senhor decidiu intervir na nossa história, mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida, mudar o nosso destino, nos dar o destino eterno, nos dar a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque mesmo quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, o Senhor veio intervir para mudar a nossa vida, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome, te bendizer por esse amor tão extraordinário, não apenas por nos salvar, mas por nos tornar filhos, nos tornar herdeiros, co-herdeiros com Cristo, por nos fazer assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome, Pai, por tudo o que o Senhor fez por nós em Cristo, Pai. Mas, Pai, se há vidas ainda que ainda não foram mudadas, em que o Senhor não interviu, que o Senhor não restaurou, que o Senhor não ressuscitou, que o Senhor não deu vida, nós queremos suplicar por essas vidas, Pai. Isto não depende de nós, depende unicamente do Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor visite essas vidas, visite os nossos familiares, visite os nossos amigos,
aqueles presentes, aqueles que nos assistem pela internet, que ainda não tiveram encontro pessoal com o Senhor Jesus, que hoje seja o dia, e que não seja tarde demais, Senhor, como aquele adolescente, mas hoje seja o dia aceitável, o dia da salvação. O dia em que o Senhor nos tira da morte para a vida, em que o Senhor ressuscita as pessoas. Nós queremos clamar que o Senhor faça isso, Pai. Para que a tua salvação, Pai, para que este presente tão maravilhoso, tão extraordinário, toque a vida das pessoas e elas recebam esse presente, essa dádiva tão poderosa, tão extraordinária, tão grandiosa que o Senhor dá, Pai. Obrigado, Pai, porque como o apóstolo Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Não tem preço, nada paga. Louvamos o teu nome, Pai, por isso. Te bendizemos, te celebramos. Não há palavras, Pai, que possam conter a gratidão, a alegria de termos sido alcançados por essa graça salvadora do Senhor Jesus. Louvamos e te bendizemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.